Marte possui uma das atmosferas mais rarefeitas entre os mundos do Sistema Solar. E apesar de sua baixíssima densidade, ela ainda é capaz de produzir um clima surpreendentemente dinâmico, marcado por ventos intensos, tempestades de poeira, formação de nuvens e muitas mudanças sazonais. Foi justamente nesse ambiente alienígena que registramos um fenômeno impressionante. Uma enorme pluma esbranquiçada emergindo acima da superfície do planeta, tão grande que foi visível aqui da Terra. No vídeo de hoje vamos entender o que foi esse fenômeno que surgiu na superfície de Marte. Como poderíamos descrever o céu marciano? Para termos uma ideia inicial das condições encontradas no planeta vermelho, imagine-se a cerca de 30 km de altitude na Terra, onde a pressão atmosférica corresponde a apenas uma pequena fração daquela encontrada ao nível do mar. Algo semelhante acontece já na própria superfície marciana. A atmosfera de Marte é extremamente rarefeita e composta principalmente por dióxido de carbono, mas está constantemente carregada por minúsculas partículas de poeira que permanecem suspensas no ar. São justamente elas que conferem ao céu marciano sua aparência característica, com tons avermelhados que variam entre um amarelado e um certo caramelo. Esse cenário árido está longe do que Marte já foi um dia. Evidências encontradas na superfície de Marte já mostraram que o planeta vermelho possuía rios, lagos e um clima estabelecido. Pois é, Marte já pode ter sido muito mais acolhedor à vida, o que hoje em dia, até onde sabemos, está longe disso. Durante esse período remoto na história, suas condições ambientais podem ter sido suficientemente favoráveis para permitir o surgimento de formas primitivas de vida. Em algum momento de sua história, entretanto, Marte começou a mudar profundamente. Uma das principais explicações está relacionada diretamente ao pequeno tamanho quando comparado à Terra. Com aproximadamente metade do diâmetro terrestre, o planeta perdeu calor interno muito mais rapidamente. À medida que seu interior esfriava, o mecanismo responsável pela geração de um campo magnético global enfraqueceu, até praticamente desaparecer. Sem esse poderoso escudo magnético envolvendo o planeta, a atmosfera marciana passou a ficar diretamente exposta à ação das partículas carregadas provenientes do Sol. Durante bilhões de anos, o vento solar contribuiu para arrancar lentamente partículas da alta atmosfera de Marte. A pressão atmosférica então caiu drasticamente, a água líquida deixou de permanecer estável por longos períodos e Marte então ficou incrivelmente seco. Parte dessa água congelou no subsolo e nas regiões polares, enquanto a outra parcela acabou sendo perdida para sempre no espaço. O resultado dessa transformação foi o Marte que conhecemos hoje, um planeta frio, extremamente seco e coberto por vastos desertos, dunas e planícies empoeiradas. Ainda existem discussões sobre todos os processos envolvidos nessa transformação, mas a perda da atmosfera teve um papel decisivo. O próprio céu marciano denuncia as consequências mais visíveis dessa atmosfera peculiar. Durante o dia, as partículas de óxido de ferro que são suspensas a partir da superfície deixam o céu de Marte avermelhado. Já no pôr do sol, quando está anoitecendo, acontece um fenômeno interessante. Fica azul devido à forma como a luz se dispersa de maneira diferente. Pois é, então Marte não é um mundo tão parado quanto parece. Em 2012, uma captura foi feita que intrigou o mundo. Mais precisamente em março e abril daquele ano, os astrônomos amadores apontaram seus telescópios para Marte e registraram algo que parecia simplesmente impossível para os padrões conhecidos na atmosfera do planeta vermelho. Na borda iluminada do disco marciano surgiu uma enorme estrutura projetando-se para fora do planeta, como se uma gigantesca nuvem estivesse escapando em direção ao espaço. O mais impressionante é justamente o fato de que o fenômeno foi identificado a partir da Terra. Estamos falando de uma formação localizada a dezenas de milhões de quilômetros de distância e que ainda assim possuía dimensões suficientes para reproduzir imagens em telescópios relativamente simples. As estimativas indicaram
indicavam que aquela pluma ultrapassava os 250 km de altitude, mais do que o dobro da altura alcançada pelas nuvens marcianas mais elevadas conhecidas até então, que normalmente permaneciam abaixo dos 100 km. A formação já estava subindo para uma direção onde praticamente não existe atmosfera lá em Marte, tanto que só observamos a pluma mesmo surgindo a partir da superfície porque o fundo negro do espaço dava o contraste certo. E não era apenas a altura que impressionava. Outras características mostravam a grandiosidade daquela suposta estrutura. Em menos de 10 horas, a estrutura chegou a ocupar aproximadamente 1000 km de comprimento por 500 km de largura. Para colocar essa escala em perspectiva, fenômenos muito menores provocados por impactos na Lua já exigiram telescópios e condições extremamente específicas para serem observados da Terra. No caso de Marte, porém, uma formação atmosférica localizada em outro planeta cresceu ao ponto de ser detectada diretamente por observadores na Terra. Não se tratava de um pequeno detalhe na atmosfera, era uma estrutura com dimensões comparáveis às de enormes regiões inteiras do nosso próprio planeta. A pluma também demonstrou uma persistência incomum. Em vez de desaparecer depois de algumas horas, ela permaneceu estável durante aproximadamente 10 dias, mudando constantemente de formato ao longo do tempo. Sequências de imagens produzidas ao longo das noites permitiram acompanhar sua evolução e criaram um efeito particularmente interessante. Marte girava enquanto aquela enorme formação continuava surgindo próxima da mesma região do planeta. Nas animações em time-lapse, a estrutura parece quase como uma gigantesca coluna projetando-se para fora do globo marciano, dando a impressão visual de algo muito mais grandioso do que uma simples nuvem. Naturalmente, explicações envolvendo alguma atividade artificial ou uma gigantesca nave levantando material da superfície não fazem parte das hipóteses científicas consideradas para o fenômeno. Os pesquisadores analisaram possibilidades muito mais plausíveis, incluindo nuvens formadas por minúsculos cristais de gelo de água, gelo de dióxido de carbono ou partículas de poeira capazes de refletir a luz solar. Não à toa, Marte possui uma atmosfera que às vezes pode impressionar, onde tempestades de poeira tomam conta do planeta inteiro em questão de dias. Então, certamente o que aconteceu aqui foi justamente um efeito atmosférico que levantou muita, mas muita poeira. Mais de uma década depois dessas observações, ninguém sabe exatamente o que foi que causou essa nuvem tão estranha, mas de fato o que quer que tenha acontecido ali levantou muita, mas muita poeira. Mas calma, não se trata de uma nave alienígena, pelo menos não temos evidências disso. Provavelmente um efeito completamente natural e, claro, bastante interessante, mostrando que a atmosfera de Marte é bem mais dinâmica e viva do que parece. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!